eu venho falar do segundo mês do Gustavo. Eu sei que eu tinha dito que ia gravar esse vídeo e ia postar logo após o do primeiro mês, mas gente, eu peguei uma gripe super forte, eu fiquei bem ruim. Quem não me acompanha pelas redes sociais, então não sabia, né, que eu tinha pegado a gripe, o porquê de eu não estar gravando o vídeo, então foi por isso, gente. Eu fiquei bem doente, o Alan e o Gustavo também pegaram uma gripe. A gripe do Gustavo foi bem fraca. No próximo mês eu conto mais pra vocês sobre, né, a gripe que ele pegou e tudo. Mas graças a Deus já estamos bem melhores. Eu assim já tô praticamente 100%, o Gustavo também tá bem. Então é isso, eu vou contar pra vocês o segundo mês dele, espero que vocês gostem e vamos lá. Eu anotei aqui no caderninho, tem bastante coisa pra eu falar pra vocês do segundo mês dele. E se vocês ouvirem aí o barulhinho de fundo, é ele, que o Alan tá cuidando dele pra mim, pra eu gravar. Então vamos lá, meninas. Eu vou começar falando sobre o sorriso. E o Gustavo, quando ele tava com quase 2 mesinhos assim, ele começou a sorrir bastante. E assim, gente, a primeira vez que ele sorriu, com 1 mesinho e pouquinho, ele já sorria, mas era assim, não era assim olhando fixamente pra mim e sorrindo, ele sorria assim, sonhando, né? E quando ele entrou no segundo mês, ele olhou assim nos meus olhos e sorriu, gente. Foi a coisa mais linda, eu me emocionei muito e foi muito lindo quando ele deu o primeiro sorriso dele, assim, que eu soube que, sabe, que ele tava ali me olhando e sorrindo, né? Então foi bem lindo. Outra coisa também que o Gustavo começou a falar muito, vocês que acompanharam o meu vlog durante o meu dia, né, acompanharam o meu vlog do meu dia, viu como ele tava falando demais. Então, assim, no segundo mês ele começou a dar uns gritinhos, a ficar falando, então o segundo mês foi marcado também por isso. O Gustavo, ele tá super espertinho, ele passou daquele bebezinho recém-nascido para um bebê assim, mais comunicativo. Agora eu consigo comunicar mais com ele e ele tá assim super espertinho. E ele interage demais com a gente, assim, ele fica olhando o tempo inteiro, ele procura a gente com o olhar, quando a gente chama, ele fica procurando pra ver quem tá chamando, então ele tá super espertinho. Então eu falei do sorriso e ele passou a me conhecer também, então ele começou a me olhar assim dentro dos olhos e sorrir. A coisa mais linda, gente, ele faz isso direto quando ele tá mamando, às vezes ele para assim, olha pra mim e dá aquele sorriso mais lindo, gente, eu me derreto toda, né? Outra coisa também é que ele começou a firmar a cabecinha no segundo mês, então a cabecinha dele não tá assim... A cabecinha do Gustavo nunca foi assim tão mole, ele sempre foi um bebezinho super espertinho. Mas no segundo mês eu percebi que a cabecinha dele ficou bem mais firme, assim. Então eu pude notar que a cabecinha dele, assim, ficou bem mais firme. Dá pra segurar ele tranquilamente, assim, sem ter que ficar segurando muito a cabecinha e as costas dele, sabe? Então ele fica, assim, bem durinho. No segundo mês o Gustavo passou a dormir menos. Eu contei pra vocês que no primeiro mês ele mamava e dormia. E ele dormia muito, gente, principalmente de dia. No segundo mês ele passou a dormir bem pouco durante o dia e mais durante a noite. Então ele passou a dormir umas 4 horas durante a noite direto, chegou a dormir até 5 horas. E durante o dia, assim, ele brinca mais, interage mais e aí ele acaba dormindo menos. Ele tira 2 sonecas no dia, tem dias que ele não tira nenhuma sonequinha no dia, só dá uns cochilinhos. As cólicas dele no segundo mês melhoraram bastante e a gente já sabe lidar com elas. Então agora, antes dele começar a ter as cólicas, a gente já dá um banhozinho morno dele, a gente já faz massagem, né, na barriguinha, com as perninhas, então ele passou a ter menos cólica. No segundo mês, pela primeira vez, eu dei banho nele sozinha. Como assim banho sozinha? Sem ninguém em casa pra me ajudar.
Gente, eu confesso pra vocês que não foi tão difícil, porque eu tava acostumada a dar o banho nele, o Alan vir com a toalha e pegar ele. Na hora de passar o shampoozinho, o Alan vinha, me ajudava a abrir, né, o vidro do shampoo e tudo. E no segundo mês dele, pela primeira vez, eu dei banho nele sozinha em casa. E eu não achei difícil, eu soube me virar assim bem. E então no segundo mês aconteceu isso, eu comecei a dar banho nele sozinha. A coisa que aconteceu com o Gustavo foi que ele chegou a ficar 7 dias sem fazer cocô e me preocupou demais, gente. E graças a Deus eu tenho um anjo na minha vida, que é a minha leitora Mayra, e eu quero mandar um beijo enorme pra ela. Mayra, eu não sei o que seria da minha vida sem você. Nossa, você me ajuda demais, gente. A Mayra, eu já falei dela num vídeo, não me lembro qual, mas ela é uma leitora querida, que é formada em enfermagem, e ela me ajuda demais. Ela me ajudou muito na minha gravidez, e agora que o Gustavo nasceu, ela me ajuda muito. Então, assim, qualquer dúvida que eu tenho, eu pergunto ela, e aí ela me alivia e eu não fico tão preocupada. Então, no segundo mês, o Gustavo chegou a ficar 7 dias sem fazer cocô, e eu conversei com a Mayra. E aí, gente, como já tinha 7 dias, ele tava muito enjoadinho, muito mesmo. E a Mayra, então, me falou que eu poderia estar comprando o supositório de vaselina, que é mais indicado. Eu fui na farmácia, né, e comprei. E aí, assim que eu coloquei, ele fez cocô. E ele fez muito cocô, gente, muito mesmo. Ele chegou a ficar 7 dias e depois que eu coloquei o supositório, foi diminuindo. Então foi de 5 em 5, 4 em 4, 3 em 3. Então hoje fica assim variando. Ele ainda não faz cocô todos os dias, mas não chega até 7 dias como chegou da primeira vez. E eu consultei ele e a médica falou que é normal e que se ele chegar até 7 dias que eu posso estar comprando sim o supositório para ajudar ele, né, a fazer o cocô. No segundo mês também eu percebi que o cabelinho dele caiu bastante, principalmente na frente, e então caiu bastante, só que ele tem bastante cabelinho, então não senti tanta falta. Mas caiu bastante e também começou a crescer. No segundo mês também quase não aparece mais brotoejas, né, no rosto dele, porque no primeiro mêsinho ele lotava de brotoejas e no segundo mês, como eu comecei a usar o sabonete no rostinho, como eu contei no primeiro mês pra vocês, então assim, ajudou demais e ele parou de dar brotoeja. Vocês sabem, eu coloco ele pra dormir de bruços e ele começou, gente, a se movimentar bastante. Ele fica balançando a cabecinha de um lado pro outro e ele arreda, gente, de lugar no berço. Então eu tenho que ficar de olho nesse menino porque ele tá muito esperto. Outra coisa que o Gustavo faz quando ele fica nervoso, ele fica puxando as orelhas, ele puxa o cabelo e ele dana a chorar, gente. É muito engraçado. E durante a noite eu gosto de pôr luvinhas nele porque ele se arranha todo, gente. Agora mesmo ele deu um arranhão assim que saiu até sangue. A unha dele cresce muito rápido, né, como de todos os bebês. Então eu tenho que ficar de olho, porque quando ele tá nervoso com sono ou com cólica, ele, né, começa a bater a mão no rosto, no olho, e aí ele se arranha todo. O Gustavo, no segundo mês, ele começou a acordar à noite e não querer dormir em seguida. No primeiro mês, ele só acordava, mamava e já capotava, já dormia. No segundo mês, ele passou a não querer dormir imediatamente, mas uma coisa que eu faço é não conversar com ele durante a noite, para ele saber que é noite e que é hora de dormir. Então, assim, durante o dia, quando ele acorda, eu brinco, eu converso bastante com ele, mas durante a noite eu não faço isso. Eu evito muito também de trocar a fralda, só mesmo se ele fizer cocô ou se tiver precisando muito assim de trocar. Eu evito muito trocar a fralda durante a noite para não despertar ele. E de conversar com ele também eu não converso. Então ele passou no segundo mês a acordar e não querer dormir. Então o que eu fazia era ficar ninando ele até ele voltar a dormir. No primeiro mês eu contei pra vocês que ele mamava um peito só e já ficava satisfeito. No segundo mês ele passou a mamar os 2 peitos. Então
dou um peito pra ele mama todo. Quando acaba, né, ele começa a ficar enjoado, começa a ficar irritado, e aí eu ponho ele no outro peito e ele mama o outro. Coisa que aconteceu no segundo mês que me cortou o coração foi a vacina. E ele tomou vacina pela rede pública, né, no posto de saúde. E, gente, que dozinha que me deu. Foi minha mãe e o Alan, eu fiquei assim só olhando o Alan segurar ele, sabe? Só que o Gustavo é bem forte, ele dá um grito assim e depois ele cala. Mas, gente, deu tanta dozinha, ele tomou 2 em uma perninha e uma em outra, e tomou a gotinha. E, gente, ele chegou em casa, a gente não podia nem encostar na perninha dele. Ele chorava de sentido mesmo, sabe? Quando o nenenzinho chora, assim, aquele chorinho de sentido, gente, me cortou o coração. E não podia nem trocar a fraldinha dele, que ele chorava muito, muito, muito. E aí eu perguntei a Mayra mais uma vez o que eu poderia fazer. E ela me falou que eu poderia dar o paracetamol pra ele de gotinhas, né? Dar umas gotinhas pra ele pra ajudar. Gente, foi a salvação. Eu dei o paracetamol e no outro dia, assim, ele já tava bem melhor. Ele ficou 2 dias com a reação e no terceiro dia ele já não tinha mais nada. Mas o primeiro dia foi bem sofrido, gente. Ele acordava pra mamar e assim, ele tava mamando e de uma hora pra outra ele pegava com aquele choro, sabe? E eu fiquei morrendo de dozinha dele. Ele teve também a segunda consulta dele e ele tava pesando 4,670 kg e 56 centímetros. E agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu esqueci de mostrar no primeiro vídeo, né, do primeiro mês dele, que é essa caixa aqui, ó, que é a caixa da cobertinha que a minha mãe deu ele. E nessa caixa, gente, eu guardo todas as lembranças dele. Então, tudo assim eu vou colocar aqui dentro, tudo que eu quero guardar. Então, aqui dentro tem assim de tudo. Tem desde as ultrassons, tem o cartão do pré-natal, tem meus exames, tem o teste, gente, de gravidez que eu guardei, tem a fraldinha RN, que é assim, petitica, tem a lembrancinha dele, tem a pulseirinha. Então tá tudo aqui, gente. Teste da orelhinha. Até o coto tá aqui. Eu guardei dentro desse saquinho aqui o coto. E eu fiquei na dúvida de enterrar. Minha mãe falou que era pra eu enterrar. Mas aí eu fiquei na dúvida do que eu fazia e acabei guardando ele aqui por enquanto ele tá aqui. Então aqui dentro tem de tudo. E eu guardo aqui tudo dele. E tudo que eu quiser assim guardar de recordação, eu vou colocar aqui dentro dessa caixa. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui abaixo sobre os seus bebês. Eu adoro quando vocês interagem comigo. E deixa eu avisar que eu leio todos os comentários, gente. Todos os comentários eu leio. E eu não tô respondendo tanto vocês aqui no YouTube mais, porque muitas meninas ficam chateadas. Então, como eu não posso responder todo mundo, eu prefiro, assim, evitar responder e só responder mesmo quem me faz, assim, perguntas que querem saber de algo, e aí eu priorizo essas pessoas e respondo. Mas, assim, as mensagens carinhosas, infelizmente eu não posso responder todas, então eu prefiro não responder ninguém pra, né, nenhuma leitora ficar chateada, porque eu tava recebendo algumas mensagens falando, você responde sempre todo mundo e não me responde. Então eu tô agora priorizando quem me pergunta alguma coisa. Mas eu quero avisar vocês que eu leio todos os comentários e eu fico muito feliz com todo o carinho de vocês. Muito obrigado, um grande beijo pra todas e até o próximo vídeo. Tchau!